Então, já entrou. Boa noite a todos da sala. Pronto. Antônio, está dando uma flutuação no sistema aqui, na rede, e se caso der alguma pausa, alguma coisa, você retoma e continua aí, que senão a gente tenta achar um outro ponto aqui, tá ok? Sem problema. Estou colocando a apresentação onde se parou na semana passada, tá? Eu não me No lembro, a capítulo, semana passada a gente ia começar ao miudinho, eu já tinha lido. já tinha iniciado o meio-dia. Nós paramos Tá. aqui, ó. Tá? Serviço mediúnico, a gente voltou na pergunta um pouquinho e paramos aqui, ó. Tá. Então, vamos fazer uma prece, fazendo a abertura desse grupo, pedindo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que estejam conosco e que possamos aprender um pouquinho mais e, ao mesmo tempo, dividir essa energia, essa vibração, oferecendo aqui a nossa casa de trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, não a nós, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, entregues à tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Muito bem, então, retomando o que a gente parou, no exercício mediúnico, aceitemos o ato de servir por lição das mais altas na escola do mundo. Sem dúvida, né? A mediunidade, ela é o mediunato. Eu acho legal essa forma que alguns escritores, né, descrevem, né? Porque realmente é um ato de desprendimento, é um ato de servir, né? E não é à toa que no Evangelho segundo o Espiritismo está muito claro lá, né? De graça recebeste, de graça ofertais, né? O que é a oportunidade de realmente da gente fazer servir, fazer crescer. E lembremos de que assim como a vida possui trabalhadores para todos os mistérios, há médiuns na obra do bem para a execução de tarefas de todos os feitios. Então, mesmo, muitas vezes a gente tem algum elemento do grupo, fica quietinho lá no canto, né? Eu só fico só em oração, eu fico só em vibração, né? A própria pessoa já se coloca numa posição de só, não é absoluto, não é assim, né? Cada pessoa tem uma forma de auxiliar, tem seu fluido próprio, a sua energia própria, né? Todos são imprescindíveis, né? Nenhum existe maior que o outro, né? Durante um tempo, os espíritos tinham aquela coisa da mesa, né? Quem vai na mesa é mais importante, né? E quem é o dirigente, quem é o lugar, né? Ficava uma coisa assim, muitos ficavam aborrecidos, né? Essa questão de lugar, com essa questão de defender, médio principal, né? E isso não existe em absoluto, né? Nenhum está livre do erro, né? Nós somos médios em crescimento espiritual, né? Então, precisamos de uns dos outros. Então, quando esse ou aquele companheiro vier e fizer uma observação a respeito de uma comunicação, a respeito de uma psicografia, ou a respeito de qualquer coisa, a gente tem que tomar isso
até agradecer, né? Porque por isso que a gente está trabalhando em grupo, né? Melindre é uma palavrinha complicada, né? E, infelizmente, permeia na casa espírita, né? A gente pode nem falar, não pode nem que a pessoa fica melindrada, né? Infelizmente, isso é orgulho e vaidade, é coisa que a gente tem que fazer sumir, né? Todos, no entanto, guardam consigo a bendita possibilidade de auxiliar. Possibilidade de auxiliar. Então, o que acontece? A equipe espiritual chega aqui naquela noite de trabalho, né? E o que vai acontecer? Não sabemos. Pode acontecer bastante coisa, pode não acontecer nada. Vai depender do quê? Da possibilidade e da vontade de auxiliar de cada um. Não tem nada certo, né? Esse tem a palavra que educa. Aquele, a mão que alivia. E aquele outro, a pena que consola. Então, muitos têm assim, aquela facilidade de falar, né, de se expressar. É uma mediunidade muito boa, muito produtiva, que ajuda muito. Tem outro que tem aquele passe, né, aquela energia boa, né? E aquele outro que tem a psicografia, que tem a forma de receber mensagens, né, que auxilia, que consola, né, que traz aí, o caso do Chico, por exemplo, trazia respostas, trazia notícias, né, para tantas mães aflitas, né. E esse traz a oração quem eleva, né. É muito comum eu pedir preces. Quem quer fazer a prece final? Ou quem quer fazer a prece inicial? Todo mundo diz, não, eu não tenho, eu não sou digno, né? Ou ainda não estou em condições de. A gente tem que lembrar que a prece, da mesma forma, ela é um instrumento que se aprimora, que se treina. Porque enquanto você está fazendo a prece, os espíritos do grupo, do grupo de estudo aqui, por exemplo, eles se aproximam, né? E a gente se torna um intérprete, a gente se torna um transmissor dessa energia. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente treinar. Então, quando o Antônio fala assim, quem vai fazer a prece final, estejamos sempre prontos para fazer isso, né? Precisamos treinar. Aquele transporta a mensagem que reanima, né? E aquele outro mostra a força de restaurar. A mensagem que reanima, a gente pensa sempre na psicografia, né? Mas não, às vezes chega uma pessoa desesperada aqui no atendimento fraterno, perdeu o filho, por exemplo, e o que eu vou falar para essa pessoa? E, de repente, você está endereçando algumas palavras, e pode ter certeza, né? A espiritualidade está te usando para passar energia nessas palavras, e às vezes você não falou nada tão estrondoso, mas mas a espiritualidade utilizou o seu centro laríngeo para direcionar a energia que essa mãe, essa pessoa que perdeu o ente, está precisando. Então, a gente não faz ideia, né, de quanto que a gente pode ajudar, mesmo aqui nos corredores, né, do atendimento, mesmo no bate-papo, no pechinchão aqui, chega aquela pessoa que vem e desabafa com a gente e tal, a gente não faz ideia. Nesse momento, nós somos, sim, aquele que está transportando uma mensagem, né? E aquele outro mostra a força de restaurar, né? Aqueles doadores de ectoplasma, de energia. Olha como todo mundo tem serventia, né? Usa, pois, suas faculdades medianímicas como empréstimo da bondade infinita, para que o orgulho te não assalte. Realmente, a gente não é nosso, né? Eu não sou médium disso ou daquilo, estou, né? Porque estou sendo um instrumento, né, da equipe espiritual. A gente não pode se envaidecer disso, né? Tomar muito cuidado com isso. E recorda que Jesus, o medianeiro divino, em circunstância alguma, requestou a admiração dos maiorais de seu tempo.
E sim passou entre os homens, amparando e compreendendo, ajudando e servindo. Esse último domingo eu falei sobre uma página que está no livro Palavras de Vida Eterna, em que a pergunta que o Cristo fez, que tendes, né? Na hora do milagre do pão, dos peixes, né? Que alimentou 4.000 pessoas, ainda sobrou 7 cestos cheios, né? O Cristo lhe perguntou, mas o que vocês têm aí, né? Eu tenho um pedacinho de pão, então juntou tudo, deu 7 pãezinhos. A página, né, que é descrita lá, é exatamente isso, né? Jesus precisava do auxílio de todos, na sua migalhinha, né? Na sua simplicidade, que foi isso, essa junção de pedacinhos, né? Que propiciou a materialização daquele tamanho, né? Que alimentou tantas pessoas. Mas o Cristo não prescindiu, ele não fez sozinho o serviço, né? Ele foi buscar. Por que ele foi buscar? Porque quando a pessoa começa a acreditar na sua migalhinha, ela começa a se tornar cada vez mais instrumento, melhor instrumento, né? Nas coisas que tem que fazer. Não fica esperando acontecer, né? Continuando. Então, Cristo passou entre os homens, amparando e compreendendo, ajudando e servindo. Ele falava, né, muitas vezes em parábolas, etc. Mas o tanto que ele exemplificava é muito maior, né? A linguagem do exemplo, a linguagem de você trabalhar e servir, né? Esse houve um dom de Deus em que se empenhou de preferência aos demais, foi aquele de praticar o culto vivo do Evangelho no coração do povo. Jesus era amor o tempo inteiro, né? Visitando em pessoa os casebres da angústia, alimentando a turba faminta, ofertando amor puro aos enfermos sem nome e estendendo esperança aos que viviam sem lar. Então, o Cristo ia onde a multidão estava, onde tinha necessidade, né? Ele podia ficar lá no templo de Salomão, no meio dos sacerdotes lá, né? Mas não, né? Ele preferia ir aonde estava o povo, né? Ele preferia ir lá no Vale dos Leprosos, ele preferia ir lá na rua, ele preferia ir lá nas cidadezinhas, nas aldeias pequenininhas, né? É onde o povo estava e onde tinha as necessidades, né? Gente, ninguém quer falar nada? Hoje eu vou falar sozinho? E, Antônio? Oi, alguém vai falar aqui. Hoje a turma está caladinha, viu? Me chamou muita atenção aquela passagem que aqui mais para cima, que você comentou que a gente precisa acreditar na nossa luz, né? Mesmo que ela seja pequenininha, daquinha ainda, né? Porque às vezes você está mesmo numa reunião mediúnica e você fala assim, não vou colaborar em nada, né? Ou você está aqui na casa mesmo, às vezes, só estou na vibração, você fica com aquela impressão de você não vai. Só que não, né? É importante a gente acreditar, né? Que mesmo que a gente tenha pouco, quando você se dispõe a doar, a fazer, isso pode se tornar muito prático, né? No dia a dia, né? A Alessandra está falando aqui na sala. Vocês ouviram aí, Antônio? Falhou um pouco, gente. Então eu vou... A Alessandra falou dessa importância da migalhinha, né? Que eu me referi no trechinho anterior. Que a gente, muitas vezes, se apequena, né? Eu não represento nada, eu só fico na vibração, né? A gente fica fazendo essa autolimitação, que em absoluto não pode ser assim, né? A gente tem que ter aí, claro que sem derivar para o orgulho, para a prepotência, mas valorizar essa nossa participação, né?
é importante, a gente não tá aqui, não é à toa, né? As pessoas estão chegando hoje aqui na terça-feira, por exemplo, vieram aqui, não foi à toa, né? Nesse horário, nessa hora, na hora que o Luiz Otávio estava fazendo a palestra, ficaram lá ouvindo, não é à toa, né? As coisas acontecem e a gente tem que estar sempre pronto a ajudar a acontecer, né? Mesmo com a nossa migalhinha. Igual. Também tem na questão do trabalho mediúnico, né, nas reuniões mediúnicas, sempre tem aquele médium que sustenta o ambiente. Né? E ninguém se dá conta disso. Até que um dia aquele médium desencarna e começa a se sentir, né, a deficiência das vibrações, porque era ele que mantinha o equilíbrio no ambiente. Né? É muito importante isso. Foi falado aqui sobre a questão daquele médium que muitas vezes não dá uma passividade, ele é só de sustentação, né? Então ele não é muito visto, né? Quem é visto geralmente quem traz as mensagens, aquele que faz a psicografia, psicofonia, e ele fica quietinho ali, né? Só vibrando. E aí um dia ele falece, acontece qualquer coisa, a gente começa a perceber quanta falta fazia, né? Porque era a coluna que muitas vezes sustentava aquele cantinho, né? E a gente não se deu conta disso. Então, todos são importantes, né? Todos têm a sua participação ativa, né? No trabalho. Ela está falando aqui do caso da Marinês que falou. Ela está falando aqui no caso da reunião mediúnica, né? Que a gente precisa, sim, de médios de sustentação, né? Para a gente fazer o apoio àqueles que estão dando passividade, né? E são, que nem a Globo falava, né? Aquelas pessoas que fazem acontecer aquilo que você não vê, né? Lembra que falava isso? Que quem aparece é o artista, a moça bonita, né? Tal, mas tem muita gente trabalhando no bastidor ali, se não fosse por eles, tudo aquilo não acontecia, né? Eu sempre gostei dessa fala, né? Então tem muita gente ajudando ali na sustentação, quietinho e tal, que fazem acontecer, né? E a gente muitas vezes não percebe. Aquele que entrega a mensagem na entrada da casa espírita. O porteiro que na terça-feira, que fica ali, seja bem-vindo, aquele que dá a mensagem, aquele que muitas vezes distribui copinho de água, agora não está, né, por causa da pandemia, mas aquele trabalhador, né, que a hora que ele estica o copinho com a mãozinha dele lá, ele está pondo fluido também. Ah, mas foi a Inês que fluidificou, ela que é a médium de passe, né? Mas não, a hora que eu pego, eu também, querendo ou não querendo, eu estou pondo meu fluido ali, estou entregando para a pessoa, né? Tudo que a gente toca, tudo que a gente direciona, a gente está colocando algo de nosso. Ah, mas agora com a pandemia, o seu olhar te direciona, ele faz levar a energia, né, para outra pessoa, sua fala, tudo, né? Então, vamos ser aí bons instrumentos, né? Esse houve um dom, isso que eu vi, esse houve um dom de Deus em que se empenhou de preferência aos demais, foi de praticar o culto vivo do Evangelho no coração do povo. Esse ponto aqui é fundamental, né? Se a gente fizer a transformação pelo Evangelho, a gente transforma pessoas, né? Porque a gente sai da mecânica, fui dar passe porque a pessoa está precisando, né? Fui lá no atendimento fraterno porque ela está precisando e tal. Mas se a gente não mobilizar uma transformação no coração dessas pessoas, daqui a um mês, eles vão voltar de novo, né? E da mesma forma, né? Porque não fizeram uma modificação, não fizeram uma evangelização, né? O grande trabalho da Casa Espírita é fazer esse trabalho, mas é fazer também a transformação das pessoas, né? Que nos tornemos cada vez melhores, né? Mas aí eu discordo. Opa, a Marinês discorda de mim, vamos lá. Quer vir falar aqui? Não precisa. Eu acho que eu falo bastante alto. Dá para vocês me ouvirem? Estão me ouvindo aí? Ninguém fala nada. Chega aqui perto. Está dando para ouvir, sim. Está dando.
Pode falar. Eu discordo, porque o trabalho de transformação é individual. A casa não pode transformar ninguém, ela pode oferecer as ferramentas, os métodos, os estudos, todos os recursos, mas não consegue transformar ninguém. Assim como nós não conseguimos modificar o outro, como que a casa vai nos transformar? Ela vai nos propiciar, né? Vai nos facultar essa transformação, mas vai depender de cada um de nós. E o outro vai voltar porque ele não estava preparado ainda. Não depende só do doutrinador, não depende só daquele que o atendeu no atendimento fraterno, não depende do palestrante. Se fosse assim, não tinha mais ninguém nessa pandemia sem autotransformação, porque o que mais tem no YouTube agora são palestras fantásticas sobre a doutrina espírita, para todos os gostos, né? Então, eu acho que essa questão, ela é de forma íntima, né? Eu vou até contar uma coisa que aconteceu. Um senhor, conheci no mercado, ele estava com muita dor e disse que ainda vai demorar para ele conseguir cirurgia. Eu aventei a possibilidade de uma cirurgia espiritual, sem precisar sair de casa, né? E aí ele fala, os espíritas são muito atenciosos, são muito caridosos. Eu não sou espírita, mas eu gosto muito dos espíritas. São pessoas muito... eles não se revoltam, porque ele não me conheceu no outro lado, né? Ele viu só meu lado bonzinho. E a gente vai, conversa, vem, né? Ele aceitou, mas aí ele falou, olha, mas eu preciso conversar com a senhora, porque eu sou um católico do catolicismo reformado, que é o luteranismo, né? Segundo ele fala. E eu sou adepto da ressurreição. Como é que e vocês são adeptos da reencarnação, como é que eu vou conciliar isso? Ele não usou a palavra, mas é isso que ele quis dizer. Como é que eu vou conciliar isso? Eu preciso saber essa diferença. Eu falei, olha a arapuca que eu me meti agora, né? Porque ele está aflito, porque ele quer falar, a dor é minha, eu preciso dessa cirurgia. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso resolver isso dentro de mim. Eu falei, fique em paz. Falei, porque você não precisa se transformar em espírita, você vai usar a tua fé, né? Mas ele quer porque quer saber a diferença. Falei, como é que eu vou explicar a diferença para ele se ele já está com um ponto firmado? Então, eu vou ter que tomar muito cuidado agora, porque a minha intenção não é transformá-lo em uma pessoa espírita, era dar alívio para as dores dele. Uma hora onde a coisa vai parar, né? Mas a pessoa não vai deixar de ser luteranista, porque ela está convicto disso. Assim como eu era católica, e quando eu conheci o espiritismo, eu falei, voltei para casa. Então, eu sou convicta, espírita convicta. Eu posso deixar todas as casas espíritas, mas de espírita eu jamais deixarei de ser, porque eu tenho convicção na doutrina dos espíritos. Mas é uma conquista minha, talvez até de outras existências, porque eu nunca tinha ouvido falar em espiritismo, né? Então, eu acho assim, que a gente não pode se exigir tanto, achando que a casa tem essa obrigação. Eu acho que não. Ela faz o papel dela, e cada um de nós absorvemos aquilo que nós estamos em condições de absorver o aprendizado. Eu tenho dito. Você transformar pelo Evangelho, né? Que eu quis dizer, eu vou dar um exemplo aqui, né? Então, está acontecendo lá a distribuição da sopa, isso está descrito pelo Chico. E tem aquele companheiro que está cumprindo, né, o trabalho dele, mas está de mau humor, porque aquele povo demora muito, fica embaçando, né? E fica atrapalhando, vamos dizer assim, e ele vai ficando impaciente. Então, qual é a preocupação dele, né? É cumprir
o trabalho dele, né? Ele está errado? Não, né? É obrigação dele ficar organizando a fila ali e ajeitando aquele povo. Mas o que é falado no final da lição? Que ele pode fazer isso com o evangelho no coração, ou fazer isso com docilidade. Porque o que marca, o que a pessoa vai levar aqui do cantinho, vai lembrar do passe, vai lembrar da palestra, mas vai lembrar, sobretudo, da forma com que ele foi recebido. Por isso que as casas hoje estão caprichando no curso de acolhimento fraterno, né? Porque a gente tem que, não precisa falar muito não, mas desde o primeiro toque, desde o primeiro boa tarde lá no portão, a gente tem que passar evangelho para as pessoas, né? Tem que passar amor. Então, é nesse sentido que eu quis dizer. Agora, claro, né? Quem vai fazer a modificação, quem vai fazer a transformação é a pessoa, sem dúvida. O Cristo mesmo, ele fazia tudo e ao final o que ele falava, né? Vai e não peques mais. Ou seja, está na sua mão, né? Mas até aquele momento, ele fez tudo, né? Dentro dos princípios do amor, né? Um bom exemplo, né? Do bom exemplo. A sugestão através do bom exemplo. Então, é nesse sentido, né, que eu estou dizendo. Uma outra passagem, né, do Cristo com as crianças, né? A regra dentro do judaísmo é que não se interrompe quem está fazendo a exposição, né? Isso é um desrespeito com o mestre, com o orador, né? E aquela criançada estovada, é lógico que eles vieram aproximando do Cristo, por quê? Porque a criança sente, né, a afetividade, ela sente o fluido gostoso, e vieram tudo pulando no colo dele e tal, né? Se fosse seguir a regra, o que ele ia deixar? Ele ia deixar o Pedro bravo, né? Leva essa criançada embora e tal. E o que o Cristo fez? Não, né? Deixa elas virem, deixa elas virem, deixa eu acolher, deixa eu abraçar, né? Então, é nesse ponto que eu estou falando, né? A casa espírita, ela segue regras, ela segue metas de atendimento, né? Mas ela tem que fazer algo demais, né? Tem que ter o sazon aí do evangelho, do amor, né? Senão a gente fica muito mecanicista. É nesse sentido que eu quis dizer. Mas a transformação, que a Inês falou, eu concordo, está no livre-arbítrio de cada um dos atendidos. Sem dúvida. Eu guardo uma imagem. O Antônio levantou as mãos. Ô, Genival. Pode falar, Antônio. Eu até passei um texto, um vídeo, né, do Paulo Henrique de Figueiredo, falando do centro espírita na época de Kardec. Eu achei interessante que está mais ou menos assim, dentro de um contexto, né, dentro daquilo que a Maria Inês estava falando, e também do que você está falando, porque, na realidade, o que nós somos dentro de um centro espírita? Ou de uma comunidade espírita? Nós somos espíritas, estudantes. Então, tem um que está na tarefa do passe, depois ele está na tarefa do acolhimento, depois ele está... Mas quem está na tarefa do passe é a pessoa, né? Naquele instante. Depois ela está em outra tarefa. Mas o que é importante para todos nós? A compreensão do que você está falando, a compreensão da prática do Evangelho. Porque senão acontece aquilo que aconteceu com o moço da sopa, né, que você estava comentando aí. Ele vai ficando cansado. Ele vai ficando cansado daquela tarefa. Ele vai se irritando com aquela tarefa, porque está faltando Evangelho. Né? É isso que você estava lembrando aí também. Então, é muito interessante a gente entender como que nasceu, né, como que Kardec trabalhava com essa questão dentro das tarefas espíritas, né? Porque a gente está trazendo muito para dentro do centro espírita uma visão das empresas. Tem o grupo que cuida do assistencialismo ali, do acolhimento, tem o grupo que cuida da cesta básica, tem o grupo que cuida disso, e muitas vezes algumas pessoas ficam sem uma chance de participar de uma tarefa, né? É muito importante abrir espaço, né, para que a pessoa seja um espírita que estuda, né, possa estar participando. Senão fica assim, tem os frequentadores, ele coloca isso de uma maneira muito interessante para a gente refletir.
Tem o pessoal do pasto, tem o pessoal disso, o pessoal daquilo. E aí? O que nós estamos aprendendo em termos de servir, em termos de fraternidade? Então, ele coloca essas questões, eu estou meditando ainda sobre isso que ele colocou, mas é interessante, porque a gente tem que investir o tempo naquele que está com vontade de realmente compreender as coisas, não é isso, Dorival? A pessoa que quer aprender, valorizar quem quer aprender, quem quer compreender, quem quer tirar suas dúvidas, mas na medida que a pessoa procura, né? Esse é o desafio que nós estamos enfrentando dentro da doutrina hoje, né? De ter esse espaço de trabalho. E muitas vezes isso aí, dentro desse, trazer a organização materialista para dentro de um centro espírita, às vezes, pode trazer algumas dificuldades. Então, é algo para a gente. Eu achei interessante essa colocação do Paulo Henrique, que ele fala muito da questão da autonomia, né? Ele estudou bastante Gandhi, Emmanuel Gandhi, essa questão do conceito de autonomia com a questão do conceito de heteronomia. Algo que eu não vou entrar aqui agora, porque demanda tempo e tudo. Mas é algo para a gente pensar nesse papel aqui, né? Do evangelho no coração do povo, né? O Chico falava, é Jesus de novo, né, no coração do povo. O resto deixa bastante dúvida, né, Genivaldo? Alguém estava com a mão levantada também. A Marcondes, como é que é o primeiro nome dela? A dona Aide. Está com o microfone desligado, dona Aide. Ai, não me chama de dona, não, pelo amor de Deus. Não, eu tinha focado aqui no texto e em tudo que vocês falaram, em toda essa propriedade que foi perfeito, mas acabou que o Antônio fechou aí com chave de ouro, quando essa frase aqui, praticar o culto vivo do Evangelho no coração do povo. E indo, né? Indo até. Né? Eu achei que aqui fecha bem a discussão do tema agora. É praticar o culto vivo do Evangelho. Você dar o exemplo, você praticar, e isso servir de inspiração para quem está vendo, para quem está recebendo, para quem está absorvendo aquilo que está dando, que é a transcrição do Evangelho, vivenciar, né? Vivenciando. Então, acho que quando você faz isso, o despertar de cada qual à sua volta fica mais fácil. Então, era essa frase que depois o Antônio fechou, praticar o culto vivo do Evangelho no coração do povo. Obrigada. Oxê, mas uma coisa que eu já percebi, quando você entra numa casa espiritual, você vê pessoas com carinho, você sente carinho, amor, você sente uma certa energia positiva, você vê um palestrante falando com tanta resiliência, com tanto carinho, com tanto cuidado, sabedoria sobre aquilo, você se sente tão bem e você cresce tanto que você sempre quer voltar. Você não se afasta. É aí que você cresce. Então, a casa é importante por isso. Porque te faz querer ficar, te faz querer estudar, te faz querer voltar. E tudo que você aprende nessa casa, você coloca em prática. Devagarinho. Não mudando muito, mas se mudando. Então, nesse ponto, eu acredito que a casa é muito importante. Vocês ouviram o que a Maria falou aqui? Eu vou repetir aqui, porque ela está um pouquinho longe, está de máscara. A Maria... Eu ouvi bem. Ouviu bem? Então tá. Então, Eu sim, ouvi bem, muito clarinho. Sim, então, a casa, né, quando a gente fala casa, ela é somatória, né, de diversas pessoas, né?
E se todos trabalharem, né, praticando o culto vivo do Evangelho no coração, como a Aide falou, com certeza, né, é uma casa que vai ter muita energia boa, né, e as pessoas vão se sentir bem. E é esse o nosso objetivo, né, colher. Alguém Eu posso dar testemunho disso, porque eu me sinto acolhida aqui. Entendeu? Eu me sinto pertencer. É coisa que eu não sentia há muito tempo em mim. Está faltando pertencimento. Eu não pertenço àquele grupo, eu não conseguia me encaixar. Então, eu estou me sentindo pertencer. O acolhimento de vocês, as oportunidades, isso fez uma diferença enorme em mim. Eu estava muito preocupada. Eu falei, o que é que eu tenho que eu não consigo ficar? Né? E não foi uma, duas casas, muitas, né? Então, e sempre vindo no nosso cantinho buscar, né, o tratamento quando precisar. Mas é muito importante, eu acho que agora eu amadureci para participar do nosso cantinho. Mas vocês não têm ideia o pavor que era, desde a primeira vez, quando o Antônio me convidou para essa pequena participação, né, no Evangelho por Emmanuel. Foi assim que eu venci uma barreira que vocês não têm ideia. Imagina cavar um túnel na pedra, dentro de mim. Eu tremia por dentro de medo, estava com muito. Né? E é uma coisa que eu sempre adorei fazer. Mas as circunstâncias foram me encruando. Então, esse pertencimento, esse acolhimento, nossa, isso sabe o bem que faz para a gente. Né? É disso daí que ele está falando também. Né? Porque não adianta conhecer a doutrina só. Você precisa sentir-se pertencer àquela faz, né? Aquele grupo. Então, para mim, é uma felicidade quando chega terça-feira, domingo, né? Bate as sugestões dos amiguinhos do lado de lá, que eu falo que eles são meus amigos, porque se não fosse eles na marcação, né? A gente não saía do lugar. Mas eu falo, não, eu vou, não é porque eles precisam de mim, eu vou porque eu preciso deles. Eu não trabalho porque eu preciso, aliás, os outros precisam que eu faça, não. É porque eu preciso dessa ferramenta. Porque no trabalho, no voluntariado, né, foi varrer o chão, mas para mim significou muito no domingo. Porque eu estava ali num contato com amigos, entendeu? E o respeito. E no instantinho tudo ficou bonito de novo no Pechinchá. Né? Ninguém precisou falar nada. Tudo em silêncio. Plena harmonia. É isso. Né? Palmas para nós que estamos conseguindo. São as pequenas coisas. Não é nas grandes coisas. É nas pequeninas coisas que nós convencemos. É a nossa atitude de amor, né? De esperança, abrir esperança. Muito obrigada a todos. Está emocionada, a formação. Vamos ler mais um trechinho? Vai judiar o gênio bom aí. Estou judiando você aí, Gê. Acho que pode virar um trechinho aí, o Antônio. Esse pedacinho que a gente viu, né? Ah, acabou? Vamos começar isso hoje? Nós temos que pegar a pergunta 176. Tinha faltado só miudinho, verdade. Então vamos na oração e cura. Item 8, só um minutinho. Hã? Eles chamam o item 8 aqui do 176, essa aqui, ó, pergunta. Ele está linkado no Livro dos Médiuns, no item 176. Podem se obter curas unicamente por meio da prece, essa aqui?
Aqui que a gente começa? Isso, Então, Genivaldo. vamos aproveitar essa pergunta e a gente passa para o grupo aí. Pode-se obter curas unicamente por meio da prece? A pessoa vem aqui no atendimento fraterno, eu estou na sala lá, ela está me falando que está tomando um determinado remédio para depressão. Eu posso falar para ela, então, ó, daqui para frente você reza 50 Ave Maria, 50 Pai Nosso, 7, pode parar de tomar remédio que você vai ficar curado. Eu posso fazer isso? Não. Não. Aqui do lado de cá é unanimidade, não. E aí, alguém quer falar aí do grupo aí da Não sala? mesmo. Então, o maior cuidado que a gente tem no curso de orientação lá do atendimento fraterno é isso. Nunca a gente falar uma coisa dessa, né? Pessoa, e pelo contrário, né? A pessoa está indo bem, está fazendo tratamento de passe aqui, continue, volta lá, conversa com o seu médico, né? Então, outra coisa que a gente também não deve é, por exemplo, eu tomei um remédio que me fez bem, falou, experimenta não sei o que isso a gente faz bem. Não é a nossa praia, né? Quem tem que recomendar remédio é o médico. Que para mim pode ter sido ótimo, mas para aquela outra pessoa pode dar um revertério. Muito cuidado com o que a gente fala. Mas vamos voltar aqui para a pergunta 8, né? Pode-se obter curas unicamente por meio da prece? Olha a resposta, hein? Está contradizendo o que eu falei. Sim! Desde que Deus o permita. Aí que está o ponto. Como é que eu sei se Deus está permitindo ou não? Você não precisa de ajudazinha, né? Pode dar-se, no entanto, que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo, e então julgais que a vossa prece não foi ouvida. Aqui o que significa? A gente tem dores, a gente tem doenças kármicas. Quando eu assumi a minha reencarnação, eu assumi de passar por essas dores retificadoras. E aí o que acontece? Eu posso aliviar com a prece? Posso. Eu posso aliviar? Posso. Mas sempre vai ter uma pontinha, né? Porque nessa região minha do perispírito, eu tenho ali a dificuldade, né? Então, é uma convivência com essa doença que eu vou ter a vida inteira. Mas eu posso melhorar, sim, pela prece, eu posso melhorar, sim, com os cuidados, né? Eu gostaria de colocar... Pois não, a Marinês quer fazer uma colocação, vai lá. Eu falei naquela experiência com aquele senhor, sugerindo a cirurgia espiritual. Mas eu deixei bem claro para ele. Nem sempre o nosso problema será resolvido. E nem vai ser descartado que você precisa do hospital físico. Porque os espíritos não podem mexer naquilo que está estabelecido. Está programado. Eles podem aliviar, como foi o meu caso, as hérnias continuam, as dores desapareceram. Mas eu tenho que tomar os cuidados, porque senão eu provoco a extrusão dela. Mas eu deixo bem claro que isso não é milagre, né? Porque vai atuar a fé. Vai obrigar a pessoa a fazer orações, a manter um certo repouso, né? A ter uma refeição mais equilibrada e mais leve, mas não vai curar aquele que não pode, né? Então, as pessoas confundem isso também, porque a coisa está lá no perispírito. Se você vacilar, volta com tudo e pior ainda. E pior, recidiva. A recidiva é pior, né? E o vacilo, quando você passa pela cirurgia espiritual, não vai nem ser por conta só da matéria, vai ser por conta dos teus pensamentos, das suas atitudes, né? Aí é que complica, como Jesus explicou, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ele aliviava, mas a raiz estava lá, né? A pessoa tem que fazer uma modificação. Muitos ficaram doentes de novo, né? Então vamos lá, oração e cura. Ainda levantou a mão. Oi, quem levantou a mão? Oi, Aide, pode falar, desculpa, eu não tinha visto. Não, eu queria só fazer uma complementaçãozinha aqui.
por exemplo, a oração, ela realmente pode curar, se Deus permite que assim seja, se de repente aquilo que você tem que passar tenha um período de duração de aprendizado, sei lá, né? Mas o interessante é que quando você está pedindo, ou melhor, se você está fazendo um tratamento médico, deixa eu tentar explicar melhor o que eu quero dizer, que é uma coisa que eu vivenciei. Eu pensava, primeiro eu vou cuidar da parte material do corpo, da doença, através dos médicos. E depois eu vou buscar minha parte espiritual, num determinado ponto da minha vida. E depois eu vou buscar a parte espiritual. E assim eu fiz. Então, estava lá, corre com o médico para cá, para lá, para cá, para lá. Mas quando eu casei as duas coisas, começou a modificar todo um prognóstico que havia sido dado. Então, eu tenho convicção de que a espiritualidade começou a poder atuar até para junto aos médicos, para as coisas tomarem um rumo diferente do que vinha sendo até então. Então, eu acho que, na verdade, se puder casar as duas coisas, é o ideal. Porque eu tive um bom tempo em que eu esperei para poder, depois de estar melhor fisicamente, ir buscar a minha parte espiritual. Então, eu acho que a importância de casar essas duas coisas, não esperar que uma ocorra para depois a outra, porque a interferência da espiritualidade junto aos médicos é visível, assim, é indiscutível, meu ver. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Eu desativei seu sonho, viu, gente? Antônio, se você quiser comentar o que a Aide falou, para nós ficou intercotado, porque flutuou muito a rede aqui. Então, o que a Aide colocou é algo que eu acho muito importante. Ela comentou assim, que no momento que ela procurou a oração, né, junto com o tratamento com os médicos, começou a mudar o quadro. Os médicos mudaram, ajudaram ela a encontrar o caminho para se restaurar. Então, esse é um ponto, essa resposta aqui. Vou desligar seu som um pouquinho, gente. Esse é um ponto muito importante nessa resposta. Sim, desde que Deus o permita. Que essa gente, quando a pessoa nos procura com um problema de saúde, com a dificuldade, o que é importante que a gente diga para ela? Essa questão de falar que ele para com remédio ou não para com remédio, não. Procure o médico, siga com ele, mas a oração pode ajudar. Ore pelo seu médico. Ore para o anjo da guarda do seu médico. Peça que a espiritualidade o ajude. Porque o médico, muitas vezes, sofre influências também, tanto positivas quanto negativas. E a nossa oração em favor dele, não só no momento que ele vai nos atender, mas no momento que ele vai estar atendendo outras pessoas. Aí é a oração da caridade, desinteressada, em favor do médico, dos enfermeiros, do ambiente que ali está. E isso ajuda e muito. Porque nós temos que tratar da alma, né, do corpo, e temos que tratar do espírito. Por quê? A verdadeira vida é espiritual. Nós não vamos morrer? Todos aqueles que Jesus curou materialmente não morreram? Não desencarnaram? Agora, espírito morre? Não. Qual que é o tratamento mais importante que nós temos que fazer? Qual é o tratamento mais importante que nós temos que fazer? O que nós precisamos curar? O nosso Porque nós vamos morrer mesmo, gente, de câncer, de problema no coração. Todos nós vamos ter algum piripaco aí, vamos morrer. Isso é fato, né? Agora, como nós vamos morrer, aí que está a diferença. Com que tipo de sentimento,
com que nós vamos levar no nosso coração, né? O que nós vamos levar na nossa mente, que é o espelho da vida, né? Nós estamos estudando isso no pensamento. Como que nós vamos estar? Vamos estar lá dando trabalho para a espiritualidade ou vamos estar lá prontos para ajudar? Né? Continuar trabalhando como espírita, estudante que nós somos. Essa é a questão fundamental. Né? E a gente compreender isso aqui, ó, que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo, então julgais que a vossa prece não foi ouvida. Às vezes é necessário para a pessoa acordar para a saúde espiritual. Chico Xavier tinha um monte de coisa, não tinha, de doença, problema nas vistas, angina, etc. Chico Xavier era um doente? É o cara mais saudável que nós já conhecemos aqui na face da Terra. O homem mais saudável. Por quê? Ele tinha saúde espiritual, que é o que a gente vai levar. E esse que eu acho que é importante, né, da gente compreender nessa questão da cura. É isso que a Ideia está falando, da experiência dela. Na hora que ela se envolveu com aquilo que busca a cura espiritual, aí a cura do corpo acontece porque está sendo resolvido o problema do espírito. E essa relação que eu vi, assim, à medida que a gente vai estudando o espiritismo, isso tudo, gente, está de acordo com a nossa escolha. Nós podemos escolher odiar, nós podemos escolher perdoar, nós podemos escolher ouvir, nós podemos escolher nos calarmos, nós podemos escolher ser indulgente, aceitar as pessoas como são, ou não. Né? Eu acho que é isso que é a grande, vamos dizer assim, ser espírita é isso. Né? É estar aprendendo a lidar com esses, vamos dizer, esses sentimentos, né? Essa dicotomia, às vezes, que a gente encara na vida. Né? Falei demais, mas é que esse assunto me entusiasma, né? Porque nós somos espíritos eternos. Gente, a gente não vai morrer nunca. Você já parar para pensar nisso? Nós não vamos morrer nunca. Nunca, nunquinha, nunca. Você já viu espírito morrer de fome? De frio? Não morre. Ele pode achar que está morrendo, mas não morre. Então, isso é de uma grandeza para nós, ou algo assim, gente, à medida que a gente compreender isso na sua profundidade, isso é de uma libertação inimaginável. Né? Esse desvendar, né, que nós estamos fazendo junto, o tocar da nossa consciência, o tocar das leis de Deus que estão escritas nela lá, é algo maravilhoso. E eu vi esses testemunhos desses nossos irmãos e irmãs, né? Essa luta aqui na Terra é muito motivador. Desculpa o entusiasmo, viu, gente? Seu telefone está Então, vamos lá. seu microfone desligado. Oração e cura. Recorres à oração junto desse ou daquele enfermo e sofres quando a restauração parece tardia. Entretanto, reflete na lei divina a que todos, obrigatoriamente, nos intrusamos. Isso não quer dizer devamos ignorar o martírio silencioso dos companheiros em calamidade do campo físico. Recorres à oração. Opa, isso aqui já foi. Isso não quer dizer que devemos ignorar o martírio silencioso dos companheiros em calamidade do campo físico. Para tanto, seria preciso não haver sentimento. Sabemos, sim, quanto dói seguir noite a noite a provação dos familiares em moléstias irreversíveis. Conhecemos de perto a angústia dos pais que recolhem no coração o suplício dos filhinhos torturados no berço. Partilhamos a dor dos que gemem nos hospitais
como sentenciados à pena última, e assinalamos o tormento recôndito dos que fitam, inquietos, em doentes amados, os olhos que se embaciam. Observa, porém, o quadro escuro das transgressões humanas que nos rodeiam. Pensa nos crimes perfeitos que injuriam a terra, na insubmissão dos que se rendem às sugestões do suicídio, prejudicando os planos da eterna sabedoria e criando aflitivas expiações para si mesmos. Nos processos inconfessáveis dos que usam a inteligência para agravar a necessidade dos semelhantes, e na ingratidão dos que convertem o próprio lar em reduto do desespero e da morte. Medita nos torvos compromissos dos que se acompliciam agora com os domínios do mal, e perceberás que a enfermidade é quase sempre o bem exprimindo o reajuste, sustando-nos a queda em delitos maiores. Organizemos, assim, o socorro da oração. Vamos parar aqui, que já faltam 3 minutos. A semana que vem a gente continua desse ponto. E, já que a gente está falando de cura, eu recomendo para vocês, no dia 1º de agosto, o filme de O Zero Igual. Assistem, e vocês vão ter ideia do que é. Está cara a cara, né? Com a necessidade, com a questão de cura. Muito, muito bom o filme. Assistam. Netflix? Vai lançar no cinema, eu acho. A Netflix ela adquire logo em seguida. Né? Antônio, faz a prece final, por favor. Faço sim. Hoje eu gostaria de... Hoje o Eduardo, né, lembrou de um amigo muito querido, o seu Maurício, e a gente teve a oportunidade de conviver. O Maurício tinha um sorriso maravilhoso, né? Quem conheceu ele. E a gente não lembra das pessoas por acaso, né? Eu vou dedicar, se vocês me permitem, a essa oração a esse amigo querido, que se a bondade infinita do nosso Pai possa levar a ele todo o nosso carinho, todo o nosso amor, o nosso respeito e a nossa saudade, né? E é o nosso até logo. Ora nós podemos, né, se for da vontade de Deus, estamos juntos, estudando, aprendendo. Ele gostava muito de estudar, fazia as leituras para a gente, né, como hoje é feita também, né? E participava desse grupo e do grupo também do nosso lar. Então vamos unir nossos pensamentos, nossos sentimentos e pedir a Jesus que abençoe a esse nosso irmão e a todos ligados a ele, as suas famílias, com sua luz, com seu amor. E vamos preparar aquele buquê de rosas, né, para a equipe espiritual do nosso cantinho, direcionando esse buquê de rosa ao centro da mesa da sala 1, onde se concentram os fluidos, que é a energia, né, vamos usar esse termo, a energia que a espiritualidade do nosso cantinho usa, em favor de nossos irmãos mais necessitados, e que o Maurício participe também dessa oração, dessa vibração, e seja mais uma rosa nesse buquê, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós vamos perdoando aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Uma semana de muita luz, de muita paz, de muita coragem,
de muita confiança no nosso Pai, para que a gente possa ir vencendo, né, os desafios da vida e aprendendo a sermos pessoas mais amorosas, mais carinhosas. E o nosso abraço a esse amigo querido, né, Maurício. Que Jesus o abençoe, sempre. Boa noite, Emerson. Boa Até noite. mais. Boa noite.